Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo, contando sempre com as vibrações do mais alto, e que Jesus e os bondosos amigos espirituais possam sempre estar presente conosco nessas reflexões tão importantes para todos nós. Nosso estudo hoje será feito por Hélio, reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. E, no final, a Cláudia fará a prece por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que as vibrações dessa prece possam ser conduzidas à cidade de Tamarandiba, a terra da nossa querida Diva, lá no Vale. Que essa prece possa envolver a comunidade, levando o equilíbrio, o bem-estar, a segurança, o conforto espiritual a todas aquelas famílias que estão vivendo seus dramas, suas aflições. E que a espiritualidade possa proteger cada um daquelas criaturas, envolvendo-as em vibrações de paz, de serenidade, de equilíbrio. Que essas bênçãos sejam extensivas também a todos os nossos irmãos que se encontram aflitos, sobrecarregados, doentes do corpo e doentes do espírito. Que cada um possa receber de acordo com suas necessidades. Bom, hoje vamos começar a cumprimentar nossa companheira, nossa amiga Soninha, pelo aniversário, né? Que Deus a abençoe, proteja, dê ela muita saúde e paz, para que ela possa continuar sua jornada com muita força, com muita dedicação, assim como ela faz. Então, o estudo proposto para a noite de hoje, reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. Bem, nós sabemos que nós vivemos num plano de provas e expiações, num mundo de relação, e relacionamos com pessoas de todos os matizes, de todas as espécies, né? Porque e nessa vida de relação, nessa vida de relação interpessoal, nós, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, a gente caminha, a gente fere, a gente é ferido, a gente magoa, a gente é magoado, né? A gente, às vezes, não desce do pedestal do orgulho, nós queremos ser aclamados, ser louvados, ser, né, aplaudido, e quando isso não acontece, nós acabamos ficando magoados, sempre com ressentimento, cheio de sentimentos negativos dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, na nossa mente. Então a gente precisa, na caminhada evolutiva, ter esse controle emocional para que a gente saiba lidar com essa situação, porque às vezes é inevitável a gente ser magoado, a gente ser ferido, como é inevitável, às vezes, a gente ferir alguém, porque às vezes até inconscientemente, sem querer, a gente acaba maltratando alguém, a gente acaba ferindo alguém. Então, nessa caminhada, a gente vai adquirindo adversários, vai adquirindo
inimigos, vai adquirindo pessoas que, às vezes, afastam da gente por causa disso. Então, é importante, na nossa caminhada, a gente ir se lapidando o nosso espírito nessa busca de crescer, de aperfeiçoar, de buscar assim, um caminho de reconciliação com todos aqueles que estão à nossa volta, conosco mesmo e com Deus. Essa é uma proposta nossa nesse trabalho, é de reconciliar consigo mesmo, com a família, com Deus, com todos aqueles que estão à nossa volta. Porque quando falamos reconciliar com a família, nós temos a família espiritual e a família consanguínea. Então, essa reconciliação não se limita somente à família consanguínea, ela expande a família espiritual, né? Então, a base do nosso estudo de hoje está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: perdoai para que Deus vos perdoe. Então, essa é a nossa proposta, essa é a nossa base. Então, dentro desse contexto que nós vamos desenvolver o nosso estudo. É claro que a gente extrapolou o capítulo e buscou algo mais além desse capítulo, né? Então, eu pedi a Denilson que passe para o segundo slide. Reconcilia-te depressa enquanto está a caminho, ou seja, enquanto estivermos a caminho, ou seja, nós estamos no caminho. Então, nós precisamos reconciliar agora, porque depois que a gente sair do caminho, às vezes as coisas ficam mais difíceis. E a reconciliação é uma necessidade humana geral. Todos temos algo a reconciliar e integrar em nós mesmos e nas nossas relações. E, acima de tudo, todos necessitamos reconectar-nos à fonte sagrada do amor do bem, o Criador em nós e em toda parte. Então, veja bem, essa fonte sagrada, que é o amor do bem, então ela está com Deus, com nós e com todos aqueles que estão à nossa volta, sejam parentes encarnados, desencarnados, sejam sanguíneos ou espirituais. Então, nós precisamos reconciliar. Essa é uma necessidade humana. Então, a gente sente isso, nós sentimos isso no nosso íntimo, às vezes, nós ficamos assim, olha, eu fiz alguma coisa que não agradou fulano, eu preciso ir lá e justificar, eu preciso ir lá reconciliar. Então, às vezes a gente fica com aquela cobrança íntima que a gente precisa fazer algo para mudar esse quadro, essa relação com pessoas, que às vezes a gente sentiu que feriu alguém. E acontece também quando as pessoas sentem que nos feriram, elas às vezes nos procuram, nos pedem desculpa, nos pedem perdão, nos pedem, vamos dar uma chance, recomeçar, vamos mudar, vamos... Então isso tudo é necessário e faz parte da relação interpessoal, faz parte das relações humanas, né? Porque se nós somos imperfeitos, então nós agimos com imperfeição ainda. Eu creio que nos mundos superiores, no mundo divino, não existe reconciliação, porque não existe contendas. Mas aqui no nosso plano ainda há muita contenda, e as pessoas estão, assim, às vezes, usando das contendas para criar inimizade profunda. Às vezes por causa de religião, por causa de política, por causa de futebol, por causa de opiniões pessoais. Então a gente vai criando contendas, e vai acumulando dentro da gente muita dificuldade, muito lixo mental. Então a gente fica cheio de rancor, de mágoa, de ressentimentos, às vezes de ódio, né? Isso tudo prejudica a cada um, está carregando essa carga emocional. Então é necessário que a gente realmente repense, que a gente desça do pedestal do orgulho e caminhamos pelo caminho da humildade, porque só pelo caminho da humildade nós vamos chegar a essa condição de reconciliar com alguém. Porque se a gente fosse não descer do orgulho, porque o orgulho sempre fala, você está com razão, o outro é que precisa de pedir perdão, o outro é que tem que mudar, o outro é que precisa de ouvir, o outro é que precisa dessas lições, o outro é que precisava de ouvir essa palestra. Então, quando a gente desce do pedestal do orgulho, a gente entende o outro, a gente compreende o outro, sabe o momento do outro. Então, isso é fundamental, né? Então, eu peço a Denilson que passe para o slide, por favor. Então, reconciliar consigo mesmo é o começo de tudo, né? Então, essa reconciliação tem que começar por nós.
Então, nós precisamos olhar no espelho e conversar conosco mesmo. Quem é que tem hábito de conversar consigo mesmo? Né? Às vezes nós não temos tempo para nós mesmos, nós não temos tempo para dialogar conosco mesmo nessa caminhada. Porque é importante isso, a gente ter um tempo com a gente. Porque às vezes nós orientamos outras pessoas, temos palavras de carinho, de conforto para outras pessoas, mas não temos essa palavra de carinho e conforto para a gente mesmo. Então é importante isso, parar, refletir, olhar nos olhos, com os olhos da alma, e vamos conversar conosco mesmo na nossa caminhada, na nossa busca de reconciliação consigo mesmo. Porque, né, e para isso nós precisamos ter algumas atitudes. Primeiro, aceitar a nossa realidade. E não mentir para nós mesmos, porque às vezes, eu não sou eu, isso não sou eu não penso assim, não isso. E às vezes a gente está cheio daquelas máculas, e a gente acha que não é da gente, é dos outros, alguém que colocou na gente. Então, a sinceridade conosco mesmo é o primeiro passo. Aceitar a nossa realidade e ser sincero com a gente mesmo. Quando nós somos sinceros com a gente mesmo, nós vamos identificar as causas dos nossos sofrimentos, a causa das nossas carências, das nossas frustrações, do pessimismo que carregamos, né? Por que estamos depressivos, por que carregamos sentimento de culpa, por que temos tanta desconfiança. Então, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, vai sentindo esses... Aí nós temos como mudar, nós temos como... Porque sabemos que a dificuldade é nossa. Essa dificuldade não foi terceirizada, ela é nossa. Né? Aí a gente começa a mudar o nosso comportamento. A gente deixa de agredir as pessoas que amamos, seja verbalmente, seja fisicamente, né? Aceitamos as nossas limitações, afastamos de nós os pensamentos negativos, né? E a nossa autocrítica vai se tornando positiva. Nós vamos mudando o nosso conceito em relação a nós mesmos. Vamos saindo daquela relação de culpa, né? Quando nós temos esse sentimento de culpa, de vergonha, de raiva, por muito tempo nós acabamos, se isso prolongar, nós vamos acabando imaginando que somos uma pessoa negativa, que somos pessoa desestimulada para a vida. Se esse sentimento perdurar por muito tempo, passamos a acreditar que somos seres ruins, maus mesmo, né? Então a gente começa a não mudar o comportamento. Então, já que eu sou ruim mesmo, já que eu sou assim, então vou viver assim que eu vou ser. Então a gente começa a criar um clichê mental de que nós somos imperfeitos, que nós somos limitados, que nós não temos como melhorar. Então a gente tem que quebrar essa resistência, quebrar esse paradigma e atender e olhar para nós e falar, nós somos capazes de mudar. Há muita coisa em nós que precisa ser mudado e nós vamos ter que fazer algo para mudar isso. Então nós precisamos ter compaixão de nós mesmos, misericórdia de nós mesmos, né? Então nós precisamos nos perdoar e ter compreensão, como eu já falei, de nós mesmos. E perdoar a si mesmo é muito difícil, porque, primeira coisa, nós precisamos nos aceitar como somos. Se a gente não se aceitar, nos aceitar como somos, o que vai acontecer? Nós vamos passar isso, terceirizar a nossa culpa. Eu sou assim porque foi fulano que interferiu na minha vida, foi a minha criação que não foi bem conduzida, foi os meus amigos que me induziram a fazer o mal, foram os obsessores, foram... Né? Então a gente começa a terceirizar os nossos... E não aceita, porque eu sou perfeito, eu sou bom. Eu só agi assim porque alguém chutou o balde, alguém fez algo por mim e que não foi, que me levou a agir dessa forma. Então, a primeira coisa é nos aceitar como somos, porque eu só vou me corrigir a partir do momento que eu me aceitar como eu sou, aí eu tenho visão para mudar o meu contexto. Aí eu vou enxergar as minhas dificuldades e vou trabalhar para modificar, para melhorar, para desenvolver em mim um potencial
pelo menos, desenvolver, acordar esse potencial que está instalado lá dentro, para que a gente possa continuar e buscar o nosso crescimento espiritual, né? Então, reconciliar consigo mesmo é muito difícil, mas é necessário, é importante, né? Porque o nosso pior inimigo, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, a nossa, né? Então, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo, com os nossos próprios sentimentos, e a partir daí buscar essa reconciliação. Não é fácil, mas é necessário, não é impossível, está ao nosso alcance, então precisamos, de fato, buscar essa... É um desafio, perdoar a nós mesmos, é um desafio, né? Então, às vezes, por isso que a gente está falando tanto suicídio, às vezes é isso, as pessoas que não se perdoam, as pessoas que não conseguem enxergar a sua realidade, as pessoas que não saem do campo do pessimismo, das suas carências, das suas frustrações, pessoas frustradas, pessoas que acham que chegaram no fim do poço. Então, essas pessoas tendem a fugir da vida, tendem a buscar outros caminhos para justificar suas fraquezas, seus erros. Não. Se a gente reconciliar conosco mesmo, jamais nós vamos cometer suicídio, jamais nós vamos cometer bobagem, vamos entrar para o caminho dos vícios, vícios morais, dos vícios físicos, nesses vícios. E é uma forma de fuga. Então, reconciliar é isso, você se abraçar, você buscar e entender que você tem dentro de si o potencial divino que pode te conduzir ao reino de paz, ao reino de bem-aventurança, ao reino de felicidade, né? Entendeu? Mude para mim, por favor. Então, o outro, reconciliar com a família. Veja bem, a própria reencarnação já está nesse processo de reconciliação. Por que nós nascemos naquela família, com aquelas dificuldades, com aquela coisa toda? É um processo de reconciliação, né? Então, Jesus diz, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Então, nós estamos nessa vida familiar, seja na família consanguínea, seja na família espiritual, seja no ambiente de trabalho, no ambiente dentro das casas de religião, e tudo. Nós estamos ali com esse propósito de reconciliar. Então, é uma oportunidade de ver como que a misericórdia de Deus é infinita, que Ele nos permite reencontrar com pessoas a quais nós temos algo a resolver com elas, nós temos um passado a ser redimido. Então, através da reconciliação, nós colocamos no mesmo caminho e caminhamos na mesma direção. Porque, às vezes, nós separamos no passado, cada um seguiu um caminho, distanciando do outro por causa de contendas, por causa de conflitos, por causa de ciúme, de inveja, de outros tantos vícios morais que nos separam uns dos outros. Então, a reconciliação através da reencarnação é para isso, para que a gente possa realmente caminhar junto, numa mesma direção, no mesmo objetivo, né? Doando o que nós temos de bom para que as pessoas absorvam e absorver o que as pessoas nos doam para que a gente possa, né? Isso é como, nós temos que ser como um rio nessa conciliação. O rio desaba toda a sua água no mar e ele continua cheio d'água ainda. Então, todo amor que a gente doar, todas as bênçãos, todo o bem que a gente fazer, que a gente doar, ainda vamos ficar cheios de bens, de amor, de tudo que a gente doar, nós vamos continuar tendo, porque a fonte divina é infinita e ela continua nos abastecendo. Mas se a gente interromper esse processo, às vezes a fonte não vai nos sustentar, porque nós afastamos da fonte do bem. Então, por isso, nós precisamos manter essa serenidade, essa ideia de reconciliação com a família é fundamental, porque a família é o elo de primeiro contato. Então, que a gente possa ter essa visão ampla de que a família é fundamental. Muitas pessoas afastam da família, muitas pessoas afastam de si mesmo por causa disso.
Então, não vamos fugir dos nossos compromissos, não vamos fugir da nossa realidade. Temos que enfrentar, então vamos enfrentar. Com serenidade, com equilíbrio, com amor no coração, porque reconciliar é necessário. Nós vimos no princípio, reconciliar é uma necessidade humana. E além de ser uma necessidade humana, é uma necessidade espiritual. Então, que a gente possa, dentro desse contexto, continuar com esse processo. Entendeu? Muito. Reconciliar com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. O amor por Deus afeta a forma como vivemos e nos relacionamos com outras pessoas. Amar a Deus é mais que um sentimento, é uma escolha. Então, nós devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Está lá em Marcos, essa é uma palavra, uma recomendação de Jesus. Então, amar a Deus, ele fala assim, já é mais deixa de ser um sentimento para ser uma escolha. E para a gente amar a Deus, nós precisamos mudar muita coisa em nós, porque eu só reconcilio com Deus se eu estiver reconciliado comigo mesmo. Só vou me reconciliar com Deus se eu estiver reconciliado com a minha família, com os meus amigos, com a sociedade que eu vivo, com a humanidade. Porque eu tenho que estar relacionado com a humanidade. Porque quantas pessoas estão de mal da vida? Não gosta de ninguém, não gosta de tal povo, é inimigo, ninguém presta para ele. Então essa pessoa precisa repensar a sua vida. E no Evangelho, está uma parte de Jesus, diz, sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Nós às vezes queremos justificar para Deus, nós cometemos as nossas falhas, os nossos erros, e queremos justificar para Deus levando algo para Ele. Né? No tempo dos judeus, levavam as dádivas, as oferendas para o altar, para a igreja. Você vai, se eu dou à igreja, eu vou ficar livre dos meus pecados. Até hoje tem essa concepção. Se eu pagar uma promessa, se eu fizer uma promessa e pagar, Deus vai me livrar da culpa. Então, nós não ficamos livres. O erro que a gente cometeu é um erro que nós temos que reparar. Porque o fato de eu estar levando algo para o altar não significa que eu estou me libertando das minhas culpas, dos meus pecados, como dizem por aí. Então, para um coração que agrada a Deus tem que ser um coração puro. Então, por isso que Jesus diz, primeiro vai lá e reconcilia-te com teu irmão. Reconcilie com aquele a quem você tem alguma contenda. Porque só assim nós vamos ficar com a consciência limpa, com a consciência em paz, que nós vamos reconciliar com Deus. Porque, senão, quando a gente paga a promessa, faz tudo, mas não mudou, não reformou intimamente, nós não estamos em condições ainda de estar reconciliado com Deus. Reconciliar com Deus é estar com o coração puro, é estar com o coração, né, limpo, apesar das nossas faltas, apesar dos... Nós temos o processo do arrependimento. O arrependimento é uma mola propulsora que nos impulsiona a caminhar em busca da reparação dos nossos erros, de buscar perdoar. Às vezes a gente não perdoa porque nós ficamos presos no passado. Ficamos remoendo culpa. Aí Chico nos fala, né, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se a gente está preso no passado por sentimento de culpa, vamos libertar desse sentimento de culpa, porque é só libertando desse sentimento de culpa que nós vamos ter capacidade e condição de começar agora uma nova jornada, uma nova caminhada, uma caminhada segura, uma caminhada ampla, em direção ao Pai, em direção ao horizonte que é Deus. Né? E essa questão da reconciliação com Deus, né,
nós sabemos que tudo se move no universo e se move em direção à reconciliação e integração criatura-criador. Um exemplo claro dessa reconciliação com Deus é a parábola do filho pródigo. Né? A gente viu o filho, que é essa parábola do filho pródigo, uma síntese do movimento de desconexão criatura-criador. Então, insuficiência decorrente da rebeldia e depois da reconexão com o pai. Então, a gente viu que a gente já sabe a história, o rapaz que pediu que o pai desse a sua parte da herança, e ele foi. Iludido pela imaturidade ou pela rebeldia, desperdiçou todos os bens vivendo dissolutamente. Então, ele acreditava que aplacaria sua angústia interior e vazio essencial vivendo múltiplos prazeres. Né? Aí, então, ele está entendendo essa desconexão. Quando ele abandonou tudo e foi viver uma vida mundana, ele desconectou-se com o pai. Né? Aí ele sentiu os efeitos depois. Aí, quando ele sentiu esse efeito, o que ele fez? Arrependeu, pediu reconciliação com o pai. Voltou para casa e reconciliou com o pai. Né? Então, como falamos aqui, ele se arrependeu. O arrependimento é o primeiro passo para iniciar a sua jornada de regresso. E quando a gente dá esse passo inicial, pelo arrependimento, né, a gente volta a essa conexão com Deus. Aí entra a misericórdia de Deus, porque Deus é Pai, Deus não abandona as suas criaturas, Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe das nossas imperfeições, e por isso Ele, né, nos dá a oportunidade, nos dá a possibilidade de reconciliação. Então, Ele está nos esperando. Ele sabe que um momento qualquer nós vamos arrepender, nós vamos sentir o efeito da nossa rebeldia, da nossa desconexão, sentir a dor, e a dor às vezes nos faz voltar. É pela dor, muitas vezes, que nós reconciliamos com o Pai. Né? Então, precisamos ter humildade para reconhecer isso. Então, meus amigos, reconciliar conosco, com a família, com a vida, com Deus, deve ser o nosso propósito. E nosso verdadeiro propósito é compreender o sentido da vida. Então, nós temos que parar de pensar. Vamos parar para pensar o nosso propósito para a vida. Qual que é o nosso propósito para a vida? Cada um sabe de si. Então, nós vamos pensar nisso a partir de agora. Qual é o meu propósito? O que eu preciso fazer para me reconciliar comigo mesmo, para reconciliar com a família, para reconciliar com Deus? Qual caminho que eu tenho que seguir? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? Né? Eu tenho força interior para isso? Tenho. Deus está comigo? Tá. Eu tenho assistência espiritual? Sim. Então, depende de mim. Jesus diz, fazei da vossa parte que eu vos ajudarei. Né? Esse propósito não é algo que se realiza para receber medalhas ou troféu. O propósito é algo que você descobre dentro de você para ser feliz, para amar e levar, né, o bem aonde você for. A sociedade, a família, para você mesmo. Agora, nós temos que lembrar que isso é um processo. Essa reconciliação, às vezes, não acontece. Só eu vou reconciliar comigo mesmo. Aí eu estou reconciliando. Não, é um processo. É um trabalho a ser feito. Né? É um esforço a ser empreendido para que a gente possa, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, a gente desenvolver esse processo. Porque a gente fala, vou reconciliar e acabou. Não, é um processo. Não é do dia para a noite, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. É um trabalho que nós temos que fazer de reconstrução, de desenvolver os nossos talentos, de compreender a caminhada, né? De compreender a nossa marcha na vida, de sermos pessoas que sabemos renunciar a alguma coisa, temos que renunciar a alguma coisa, temos que abrir mão de outras coisas, para que as coisas caminhem com segurança. Então, reconciliar
não é fácil, mas é um processo que podemos desenvolver, e a partir de agora, nós podemos começar esse processo, reconciliar com a gente mesmo, porque somos, né, companheiros de nós mesmos, somos companheiros dos nossos familiares, somos companheiros, e todos nós somos filhos de Deus, vivendo num mundo de relação, numa relação interpessoal, às vezes com conflito, com contendas, mas que a gente não carregue no coração mágoa, ressentimento, nem ódio. Tá? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê bom ânimo e confiança, para que a nossa caminhada seja branda, seja pacífica, seja iluminada. Que assim seja. Um abraço a todos vocês e muito obrigado mais uma vez. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.